Galerinha, hoje vamos estar falando sobre carboidratos e lipídios. Bora lá? Então, os carboidratos são alimentos ricos em energia e eles estão concentrados nos cereais, que são arroz, aveia e trigo, raízes e tubérculos, como a cenoura e a beterraba, leguminosas, como feijão, o ervilha e soja, frutas, tipo banana, manga, maçã, mel, açúcar comum e retirado da cana. A energia que o ser vivo utiliza em suas atividades provém da oxidação de alimentos através da respiração celular. Os carboidratos são oxidados mais facilmente e também são os que liberam mais energia. Também formam a membrana celular e são encontrados em ácidos nucleicos. Então, aqui é a célula, né? Então, aqui nós temos o comburente, o oxigênio, que entra na célula. Nós temos o combustível, que seria a glicose, entrando na célula. E ele vai sofrer um processo aqui dentro de reação, onde ele vai liberar água, dióxido de carbono, que são considerados óxidos, e energia para o nosso organismo. Então, o carbono, hidrogênio e o oxigênio ficam numa razão de 1:2:1, o que dá uma fórmula geral de CH2ON. Então, podem ser classificados como monossacarídeos, são exemplos a glicose, ribose, frutose e galactose, disacarídeos, que é a junção de dois sacarídeos, né? Que é a maltose, sacarose e lactose, e polissacarídeos, que o exemplo é o amido, o glicogênio e a celulose. Os monossacarídeos eles podem ser classificados ainda como trioses, compostos de cadeias de 3 carbonos, tetrose, 4 carbonos, pentose, 5, hexose, 6 e heptose, 7 carbonos. A glicose é uma hexose, ou seja, ela é composta por 6 carbonos. E o glicídio, mais usado pelos seres vivos como fonte de energia. É fabricada pelos vegetais através da fotossíntese e é armazenada na forma de polissacarídeos. Os disacarídeos são moléculas formadas pela união de 2 monossacarídeos. Então, aqui o exemplo, né? Glicose com glicose eu tenho a maltose, glicose com frutose eu tenho a sacarose e galactose com glicose eu tenho a lactose. Então, os polissacarídeos é um polímero formado pela união de vários monômeros. Celulose possui 10.000 moléculas de glicose e são insolúveis em água. Então, aqui é o exemplo, né? Da cadeia de glicose, da cadeia de amido e da cadeia do glicogênio. Então, o amido, ou também chamado de amilo, é mais usado pelas plantas como reserva energética. É a principal fonte de energia da nossa alimentação. Sua digestão é feita pela enzima amilase, resultando em muitas moléculas de maltose, depois quebradas em glicose. O glicogênio reserva energia dos animais e é encontrado em músculos e no fígado. A celulose são glicídios mais abundantes na natureza e formam a estrutura dos vegetais. Só é digerida pela enzima celulase, produzida por bactérias e protozoários. No caso dos herbívoros, né? Lipídios, sim, são as gorduras, né? Então, são importantes reservas energéticas. 1 grama de lipídio libera 9 quilocalorias contra 4 calorias por 1 grama de carboidrato. Então, podem ser armazenadas de forma mais concentrada que os carboidratos. O excesso do consumo de carboidratos e a ingestão de gordura aumenta as quantidades corpóreas de lipídio. Então, eles são armazenados nas células de gorduras ou adipócitos, que possuem distribuição características em homens e mulheres. Atua como isolante térmico e atua na formação da membrana plasmática. Atua também como isolante elétrico dos impulsos nervosos, formam hormônios e vitaminas e eles são considerados moléculas apolares, ou seja, não possuem pó.
Os triglicerídeos são encontrados em maior quantidade nos alimentos. Os lipídios ricos em ácidos graxos insaturados são líquidos e óleos. Os ricos em ácidos graxos saturados são sólidos e gorduras, e os lipídios saturados são mais danosos ao coração. Os cerídeos são os formadores da cera, os fosfolipídios formam a membrana plasmática e os esteroides não são ésteres de ácidos graxos, mas apresentam cadeias associadas a lipídios. São os hormônios sexuais, colesterol, vitamina D, entre outros, né? A arteriosclerose, ela é composta, né? Ela acontece devido a uma dieta rica em colesterol, gorduras, triglicerídeos e ácidos graxos. Ela acarreta a formação de um trombo nas artérias do corpo. Isso eleva a pressão sanguínea e faz, né, a gente ter a chamada hipertensão. Não passa mais por aquele vaso, causando um infarto agudo do miocárdio, o IAM, ou acidente vascular cerebral, o AVC. Então aqui, ó, como é que é a deposição, né? Você aqui tem uma artéria totalmente limpa e com excesso, né, da alimentação rica em lipídios, ó, ela começa a colar nas suas paredes a gordura, aqui, ó. E com isso ela começa a formar uma camada que vai se fechando, ó, pouco a pouco a artéria. Esse fechamento causa um aumento da pressão arterial, gente, porque era assim, livre. De repente você começa a colocar obstáculo, o que começa a acontecer? O sangue começa a funilar para passar e isso causa ter mais pressão, até que chega um momento em que essa artéria é totalmente fechada. E aí a gente pode ter um infarto agudo do miocárdio ou o AVC. Então aqui a arteriosclerose, né? O trombozinho que foi formado, né? As placas impedem. E aí o que acontece? Esse trombo que acontece aqui, ele impede que chegue sangue a uma parte aqui, no caso do coração. E aí ocasiona a morte daquele tecido, né? Que aí causa o infarto. Então, galerinha, por hoje é só. Bons estudos!